Hoje a gente vai inverter a ordem do editorial. Esse vídeo que eu estou gravando agora, eu vou colocar ele no lugar de um vídeo que eu já tinha deixado programado para liberar hoje às 9 horas para vocês, devido ao triste acontecimento lá na Papuda em relação à vida de Clériston, de 45 anos, estava preso na Papuda e conhecido como Clezão. Infelizmente, ele teve a sua vida ceifada, ele perdeu a vida. Ainda estão sendo feitas investigações, ao que tudo indica, causas naturais. Mas está sendo feita a investigação do motivo da morte. Ele, que foi preso no dia 8 de janeiro, já tinha um pedido da PGR desde agosto para sua soltura e ele continuava preso sem análise do caso e, infelizmente, ele teve a sua vida ceifada. Quem fez essa publicação aqui foi o deputado Bruno Zambelli, que disse o seguinte: que tristeza. Deixo minha solidariedade aos familiares e amigos de Clériston Pereira da Cunha, pelo trágico e injusto acontecimento no dia de hoje. Clériston estava preso preventivamente desde o dia 8 de janeiro e morreu hoje, na Papuda, mesmo após a PGR, Procuradoria-Geral da República, ter concordado com um pedido de liberdade de sua defesa. Ele continuou preso. Clériston Pereira da Cunha deixa 2 filhas e a esposa. Que Deus console o coração da sua família. Então, meus pêsames aos familiares. A Bárbara, do Te Atualizei, fez uma postagem aqui dele com a sua família, sua esposa, suas 2 filhas, algo de cortar o coração. Clériston estava preso desde o dia 8, com parecer favorável de soltura pela PGR, no aguardo do ministro examinar há 2 meses. Não houve tempo. Meus sentimentos a toda a família e amigos. Estamos consternados. Olha, algo muito grave mesmo, que é, sabe, essa incerteza desses familiares, essa incerteza das pessoas que viram a muitos, inclusive pai de família, mãe de família, que nunca tiveram passagem nenhuma pela polícia, nunca tiveram nenhum conflito, nunca deveram nada, absolutamente nada à justiça. E de repente, por decisões, diga-se de passagem, absurdas, tiveram ali muito tempo presos. O Clezão, no caso, estava desde o dia 8 de janeiro preso, já tinha parecer favorável para sua soltura e parece que era como se separasse um bando de leprosos da sociedade. Matéria da revista Oeste. Clezão, preso do 8 de janeiro, morre na Papuda. A PGR havia emitido um parecer a favor do homem poder cumprir medidas cautelares em casa. Ele tinha comorbidades. E aí, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Clériston da Cunha, conhecido como Clezão, preso do dia 8 de janeiro, morreu na segunda-feira, às 10h58, depois de um mal súbito durante o banho de sol na Papuda. A Oeste apurou que o corpo de bombeiros esteve no local, mas não conseguiu reanimar o homem. De acordo com os laudos médicos obtidos pela reportagem, Cunha, de 46 anos, sofria de diabetes e hipertensão. Por isso, tomava medicação controlada. Ele também teve 6 atendimentos médicos entre janeiro e maio, além de ter sido encaminhado para o Hospital Regional da Asa Norte em maio. Clezão, como era conhecido, tinha um parecer favorável à sua soltura desde setembro, da Procuradoria-Geral da República. A autora da denúncia contra os réus, a própria Procuradoria. A polícia o prendeu no Senado. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, contudo, não analisou o pedido. A Secretaria do Estado de Administração Penitenciária emitiu uma nota, abre aspas para a nota da Secretaria. O reeducando era acompanhado por equipe multidisciplinar na Unidade Básica de Saúde, localizada na própria unidade prisional, desde a entrada na unidade em 9 de janeiro de 2023. Hoje, esta mesma equipe de saúde realizou manobra de reanimação, assim que, constatado o mal súbito, até a chegada da equipe do SAMU e bombeiros, que foram imediatamente acionados. O STF ainda não havia se manifestado, até o momento dessa reportagem. Entretanto, o ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, se manifestou, pediu que a direção do presídio preste todos os esclarecimentos, é o que traz aqui a matéria da CNN. Clériston Pereira da Cunha teve um mal súbito durante o banho de sol, e aí o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou, nessa segunda-feira, que a direção do centro de detenção
do Complexo da Papuda preste informação detalhada sobre a morte de Clédson Pereira. O magistrado, que é o relator no STF das ações do 8 de janeiro, razão pelo qual ele estava preso. E ele era o responsável por analisar ali o pedido de soltura que tinha sido feito, a manifestação favorável, inclusive, pela própria PGR. A penitenciária deverá enviar uma cópia do prontuário médico e o relatório médico dos atendimentos recebidos pelo detento durante o período em que ele ficou no local. Segundo a administração da unidade prisional, Clédson teve um mal súbito durante o banho de sol. Vamos lá, a gente tem alguns pontos que a gente precisa falar. A Cristina Grêmio fez uma manifestação aqui sobre essa situação do empresário que foi preso na Papuda e que faleceu, o Clédson. Só que é o seguinte, era questão de tempo até isso acontecer, era visível que algo nesse sentido ia acontecer, porque estava sendo sonegado e omitido deles cuidados básicos. A própria Defensoria Pública já tinha anunciado que as condições que essas pessoas estavam presas foram subhumanas. Por quê? De uma hora para outra, uma penitenciária que não suportava recebeu centenas de pessoas que passaram ali a ser presas, a estar dentre os detentos por causa dos ataques do dia 8 de janeiro. E aí, a própria Defensoria Pública fez muitas denúncias de que não havia o respeito aos direitos humanos, que essas pessoas não estavam sendo respeitadas. E aí, muita gente, principalmente da esquerda, mas agora os apoiadores do Bolsonaro estão pedindo a defesa dos direitos humanos. Olha, temos que ter uma diferença, e aí é uma diferença moral. A maioria dessas pessoas que estavam lá são pessoas que sequer tinham qualquer passagem pela polícia. É muito diferente você comparar e equiparar essas pessoas que, sim, cometeram um crime. Cometeu um crime. Tem que pagar? Tem. Está proporcional e razoável? Não. Totalmente fora da proporcionalidade e da razoabilidade. Mas compará-los com traficantes, com estupradores, com assassinos, aí é ir longe demais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe o caso daquele rapaz de Goiás que foi entrevistado pela G1? E, nesse caso, ele estava sendo aliciado para cometer assassinatos para o grupo Hezbollah e que foi liberado no mesmo dia, sem sequer ser preso. Aquilo sim é terrorista. Esses outros, todos poderiam estar aguardando em liberdade, não interfeririam em nada. A gente sabe muito bem o viés político que tais decisões tomaram. E dá uma olhada só no que fala aqui a Cristina Grêmio. Eu achei interessante, vou colocar aqui para que vocês possam ouvir o comentário da jornalista aqui sobre o caso. Vamos lá. Comenta e compartilha, embora pro vídeo. Preciso dar uma notícia muito, muito, muito triste, preocupante também, além da tristeza absurda, mas que me passaram aqui em primeira mão. Já vai estar no resto da imprensa, a Gazeta do Povo mesmo está preparando uma reportagem sobre isso, mas parece que queriam tanto. Houve uma primeira morte entre os presos do 8 de janeiro. Hoje de manhã, faleceu no presídio da Papuda um empresário de Brasília, que estava preso desde o início do ano, acusado pela imprensa militante de terrorista, de golpista, sem ter quebrado um único vidro, junto com aqueles black blocs lá do 8 de janeiro. Ele era de 74, então ele devia ter 49 anos, 49 que ele nasceu em julho, 49 anos, e o pasmem, foi uma morte natural, obviamente, dentro do presídio, deixa a mulher, deixa 2 filhas, deixa centenas, aliás, milhares de outros presos em estado de choque, porque sabem o que ele viveu nos seus últimos meses de vida, do que ele se alimentou, como ele foi tratado, sem ter cometido crime, sem ter tido direito a ser ouvido por um juiz, a ser julgado no foro competente. E ele tinha parecer para ser solto desde o dia 25 de agosto. Então, há quase 3 meses, ele esperava que o ministro Alexandre de Moraes simplesmente analisasse um pedido de soltura feito pela PGR, que é a titular da denúncia. Um absurdo que ele não tenha tido a oportunidade de reencontrar em liberdade a sua família. Deixo todo o meu abraço, solidariedade aqui aos parentes, a todos que estão sofrendo nesse momento. Clédson Pereira da Cunha, de 49 anos, empresário de Brasília, patriota, que esteve nas manifestações do 8 de janeiro. Eu não tenho a confirmação se ele foi preso no dia 8 ou no dia 9, mas é um dos milhares de presos políticos do Brasil que, infelizmente... E aí, quanto aos presos de 8 de janeiro, eu vou trazer para vocês uma análise que vale a pena a gente escutar.
eu acredito que seja alguma advogada que faz a defesa de algum dos réus que deu essa manifestação. Mas escuta só sobre essa questão dos presos de 8 de janeiro. E é exatamente isso que eu estou expondo para vocês. A questão da desproporcionalidade da prisão efetuada, da situação ocorrida aqui. Ouça só. É possível que um ministro do STF sentencie uma senhora, dona de casa, de 57 anos, cujo único antecedente é ser mãe de 3 filhos, avó de 4 netos, cuidadora de um deficiente mental, evangélica, a 14 anos de prisão, somente por ter adentrado no recinto do Palácio do Planalto desarmada, não existindo quaisquer outras provas de que tenha cometido outros atos ilícitos. Como podem acusar a senhora Jupira de associação criminosa armada sem o uso de armas, abolição violenta do Estado de Direito sem o uso de violência, golpe de Estado sem nenhuma organização para dar um golpe, dano qualificado sem prova de que tenha danificado nada? É ridícula a desproporcionalidade da pena aplicada ao suposto ilícito. É ainda mais absurda quando comparada às penas aplicadas a crimes de bandidos e outros assassinos reais. Não subsiste qualquer resquício de justiça ou razoabilidade na citada decisão. Pois bem, pessoal, e assim, isso é a base do direito, né, que consegue perceber, que consegue expor aqui uma situação totalmente absurda desse caso do Clérison, por exemplo, que estava preso, mesmo com um parecer favorável do PGR para sua soltura, assim como outros presos do 8 de janeiro. Há aqui claramente uma exceção, ou seja, esses julgamentos foram julgados com base em critérios políticos. A mídia, o tempo todo, já divulgou que é o caráter pedagógico, que é para mostrar para a sociedade, que para dar uma clara resposta para a sociedade, que não se pode confrontar as instituições. Ok, não se pode confrontar as instituições, tudo bem, mas tomar medidas pedagógicas em exceção é o chamado Tribunal de Exceção, que está violando claramente a Constituição Federal, viola explicitamente a Carta da República, que no seu artigo 5º diz: não haverá juízo ou tribunal de exceção. E aí a gente passa por mais um trágico capítulo, que é a perda da vida de uma pessoa dentro do presídio da Papuda. Você não vai ver a mídia militante eufórica com isso, não vai ser tão discutido como o caso de mortes que também foram graves, como o caso da Marielle Franco, não vai ser tão discutido na mídia como o caso da morte daquele rapaz que foi asfixiado por policiais. Você não vai ver a repercussão talvez nem tão grande quanto o cara, quanto o rapaz que morreu lá na Taylor Swift. Eu sei que talvez a mídia não vai dar a mesma atenção, porque para não fortalecer a narrativa e o discurso do bolsonarismo, correto? Mas assim, toda vida importa. Se toda vida importa, para eles, a vida de outras pessoas criminosas importam muito mais do que a vida dessas pessoas que outrora nunca tiveram qualquer pendência com a justiça. E a gente sabe muito bem que aqui há uma exasperação das medidas a serem tomadas, né? Ou seja, a gente sabe que houve um exagero sem precedente. E aí, ainda ligado a esse caso, teve hoje uma reunião dentro da Comissão dos Direitos Humanos. O deputado Paulo Bilinski, ele foi lá para cobrar que o pessoal da Comissão de Direitos Humanos enviasse uma comissão até a Papuda para apurar o que aconteceu com relação ao Clérison. Então foi feito um pedido. Qual que foi o resultado? Foi caluniado o Paulo Bilinski durante esse evento. Eu quero que vocês vejam aqui a situação que ocorreu aqui hoje, dentro
de uma comissão dos direitos humanos. Estou convidando a senhora. Oi? Quem falou? Essa pessoa no vídeo que tá me caluniando, me chamando de feminicida, é a chefe de gabinete da deputada Regine Bispo, do PT do Rio Grande do Sul. Essa moça chama Suelen Aires e ela me chamou de feminicida sem provocação nenhuma dentro da Comissão de Direitos Humanos. Eu tava lá para garantir que a comissão fizesse uma visita ao IML, onde se encontrava o corpo de um morto que faleceu dentro da Papuda, tá? Um preso do 8 de janeiro que faleceu na Papuda, e a Comissão de Direitos Humanos não quer fazer nada. Quando eu fiz esse convite, essa Suelen me acusou de feminicida, utilizou um fato triste da minha vida, em que fui vítima de tentativa de homicídio, para tentar me humilhar e tentar me caluniar. Então, já registrei o boletim de ocorrência aqui da polícia, da Câmara dos Deputados, e vamos até o fim processar essa criminosa mentirosa. E aí, se você não se lembra do caso, eu vou refrescar a sua memória. O Paulo Bilinski, ele se tornou conhecido porque a namorada dele e modelo, também policial, chegou em casa e começou uma discussão onde ela estava visivelmente transtornada, sacou a arma e desferiu vários tiros no, à época, delegado da polícia, Paulo Bilinski, e, ao final, ela mesma tirou sua própria vida. Isso foi amplamente discutido à época, foi feito um inquérito, foi feita uma investigação, conforme você pode apurar aqui de matérias divulgadas, isso ainda em 2022, Justiça arquiva o caso envolvendo o delegado e influencer ao concluir que a namorada, modelo, atirou nele e se matou após uma discussão no ABC. A polícia confirmou a tentativa de assassinato e suicídio em São Bernardo. Priscila Barros atirou em Paulo Bilinski por ciúmes e se matou em 2020. Em nota, o delegado disse que foi baleado 6 vezes, teve o dedo amputado e critica a imprensa. Advogado da família da modelo, que era a análise do celular. Ou seja, isso aqui já foi analisado pela justiça, já foi arquivado, o caso foi arquivado e agora ele é vítima dessa calúnia aí de ter sido chamado de feminicida. Então, assim, você vê que em todos os momentos há ataques, há agressões verbais, é complicado. E ele foi lá para fazer o seu papel parlamentar. O grande problema é que quando esses ataques vêm do lado esquerdo, ninguém dá a mínima atenção, não tem uma decisão a ser tomada de última hora pela justiça. É complicado o que acontece hoje no Brasil, infelizmente, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo editorial. Se ficou até o final, coloca no comentário, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Grande abraço.